palestrantes de hoje, Sandra. Boa noite a todos. Está cheinho? A Nelly fez uma abertura assim, que quase que eu pensei assim, ó, eu gosto de vir escutar a abertura para dar uma serenada, né? E eu quase que eu saí daqui chorando. Eu tenho 2 filhas solteiras. É que a gente trata tão bem os filhos e dá tanto deles que eles não querem sair de casa mesmo, sabe? E elas vão ficando exigentes para arrumar parceiro. E os homens vão ficando com medo, porque daí eles vão ter que arcar com um custo maior, né? Antes a gente saía de casa por uma choupaninha, por um casebrezinho. Hoje se sai assim de casa, uma casa cheia de conforto, com tudo que tem lá de bom lá dentro. Então fica difícil para o homem de hoje bancar a mulher. Né? A não ser que os dois, quando ligando ali, né, conversem desde o início. Mas quem daqui também não conhece uma pessoa da terceira idade que fica buscando parceiro? Seja homem ou seja mulher. Né? E vão buscar aonde? Aonde que se vai buscar parceiros? Este também é um dos problemas. Aonde que se buscam os parceiros? Em bailinho, em rave, em noitadas. Quando eu era jovem, muito jovem, a gente não ficava com os carinhos, mas a gente ficava com os amigos. E a grande maioria se casava na juventude porque ficava, a gente não ia à caça de homem. A gente ia para se enturmar, principalmente nos grupos de jovens. Né? Os grupos de jovens das casas espíritas, os grupos de jovens do movimento católico. E a gente ainda vê muito casamento, sim, nos grupos ativos de jovens. Quando existe uma juventude coesa, nesses movimentos religiosos, eles se casam entre si. Porque não se busca parceiro para se viver na noitada. O ambiente ali não é propício. Não se criam vínculos. Os nossos protetores espirituais não estão nos protegendo nesse momento. Eles não conseguem nem fazer aquele... Sabe que os nossos filhos que vão ser reencarnantes, aquelas crianças que estão programadas para nascer, elas ficam influindo um casal para se conhecerem. E dando aquele empurrãozinho até, para aquela primeira saída, né? Mas eles não podem nem fazer nada num ambiente de balada. Não dá. A espiritualidade superior não tem acesso a isso. Então, se vai buscar um companheiro nessas rodadas, pode ter certeza que não é para viver em paz. E ainda existem, sim, muitas mulheres que se casam por amor e lutam e batalham junto. Eu conheço vários de moças que batalham junto. E existem muitos rapazes que buscam a mulher, a companheira. Mas um homem foge, vejam bem, um homem foge quando ele se vê como caça. E a mulher também. Então a grande maioria das mulheres estão buscando companheiros caçando. Caçando como quem caça. Não é por aí, né? Então é esta educação que eu procuro dar para as minhas filhas. Que a gente não tenha o amor de um. Porque não é importante buscar um companheiro para ser meu amor, meu único amor. Que a gente possa trabalhar o amor pela humanidade, onde quer que a gente vá, a gente seja simpático, que a gente possa fazer o melhor pelo outro, e não visando apenas buscar maridos. A gente assusta quando busca maridos. É perigoso até, a gente já sente mesmo uma ameaça, estou sendo caçada. Quem não sente isso? Né? A grande maioria está estampado, a gente vê quando uma mulher é caçadora. Quem já não foi até numa lanchonete, num restaurante e não viu mulher caçando? Feio, é terrível. E homem também. A gente nem quer ter relacionamento com uma pessoa dessa. Quanto mais discreta é a pessoa, quanto mais na dela, e quanto mais amiga em relacionamento
tempo assim, mais a gente então se entrega para um relacionamento, né? E tem pessoas que ficam assim naquela busca, então vão para os movimentos espíritas, mas buscando casar. Já assusta, já afasta. Agora se torna um estudioso, é interessante, uma pessoa dinâmica para ver se você não conquista. Se torna uma trabalhadora na casa, se torna uma pessoa operante para ver se você não conquista. Porque as pessoas, elas estão perto e ao mesmo tempo estão sondando. Só para terem uma ideia, se eu quisesse contratar hoje uma pessoa para trabalhar, bastaria eu observar o comportamento de uma pessoa. Existem pessoas que elas se demonstram logo no seu comportamento. Então existem pessoas muito transparentes. E às vezes, eu já contei aqui, né? Tem uns garis que limpam na frente lá da onde eu trabalho. E eu vejo um comportamento. Existem às vezes um que passa lá e ele varre tudo quanto é toquinho de cigarro e varre, limpa bem. E ele fica até assim meio atento a tudo, prestando atenção a tudo, além de varrer tudo. Até ajuda com as pessoas a atravessarem a avenida lá que é perigosa. Tem assim um gari que é atencioso. E tem aquele gari que a gente vê que ele dá uma tapeada, para, fuma. E fuma mais de novo mas para várias vezes. Se eu tivesse que contratar para trabalhar comigo, quem vocês acham que eu contrataria? Nós observamos constantemente, nós somos observados constantemente. A gente nem sabe como a gente é observado. E na relação do dia a dia a gente é observado. Como que a gente conquista as pessoas por ser verdadeiramente quem a gente é, né? Então, na nossa relação, se nós queremos nos tornar pessoas atraentes, pessoas que cativam, né, bem as pessoas, inclusive a nossa alma gêmea, entre aspas, porque não existe a alma gêmea criada juntas no nascimento. Existem espíritos afins e por isso parecem almas gêmeas, né? Então, se a gente quer cativar ou quer conquistar ela, a gente tem que primeiro ser uma pessoa interessante, para a gente mesmo, se amar. Uma vez eu estava no atendimento fraterno na casa espírita e veio um moço que ele queria se matar. Ele queria se matar. Meu Deus, amanhã de certo ele se mata, eu pensei. O que eu tenho que dizer para ele não se matar? Então eu comecei a conversar com ele sobre o porquê que ele estava assim. E ele estava assim porque ele tinha sido abandonado pela companheira dele. E ele não queria mais viver, que além de ter abandonado ele levou os 2 filhos. Aí eu comecei a conversar, mas poxa vida, deixei com que ele contasse mais coisas, mais histórias sobre a vida dele. E ele queria se matar. Até que, conversando bastante e puxando assunto com ele, ele contou que esta era a segunda esposa dele. Que já era o segundo casamento dele. Que no primeiro casamento ele tinha um filho com a primeira esposa. Interessante. Por essa ele queria se matar. Pela outra ele nem falava. E nem falava muito do filho. Esses outros 2 filhos que essa moça não queria que ele nem visse, nem eram filhos dele. Fiquei sabendo de tudo no atendimento fraterno. No atendimento fraterno a pessoa conta. Eu só estou expondo aqui para mostrar como que a gente pode cometer o erro de morrer por uma pessoa. Jesus morreu por um. O amor é por um. A gente diz que eu vou morrer de amor pelo fulano. Isso não é amor. Isso não é. Quando a gente diz que vai morrer por um, isso não é amor. É um egoísmo, porque aquela pessoa não nos quer, então a gente quer ele. Porque o amor por quem a gente poderia até se desprender da vida é o amor por muitas pessoas, é o amor, aquele amor da caridade, em que Jesus se predispôs a morrer ou se sacrificar para ajudar muitas pessoas. Mas o amor egoísta, o amor por um, é um amor pequeno. É um amor pequeno. A gente vê pessoas fazendo isso por uma pessoa que ele conheceu agora, 1 ano, 2 anos. E pela mãe, ele morreria? Amor de quantos anos? Então ele não amou? Que amor é esse? O que é o amor? Ele morreria pelo pai? Não morreria. Não morreria pelo pai, não morreria pela mãe, nem morreria pelo filho. Mas por aquela pessoa, ele morreria. Que amor egoísta.
Por que a gente vive buscando o amor de um? Por que a gente não ama de uma forma grandiosa? Por que a gente não é feliz? Bom, isso é só para continuarmos com a reflexão que a Nelly procurou começar, né? Mas o tema de hoje, gente, vamos desanuviar a mente. Eu quero fazer uma proposta diferente. Eu quero fazer com que a gente trabalhe a nossa esperança e a nossa felicidade. Existe um livro que é a Imaginação Criadora, e esse livro é de um americano, Roy Eugene Davis. Ele trabalha a imaginação criadora, dizendo como que a gente movimenta o universo, como o universo trabalha a nosso favor. Vejam bem, a gente pode entrar em contato com o nosso espírito gêmeo, ou afim, ou a nossa alma gêmea. Moços que querem se casar, pessoas da terceira idade que querem se casar, moças, nós podemos localizar a nossa alma gêmea. Ela pode nos escutar. Nessa imaginação criadora, esse autor ele fala de várias coisas que nós podemos fazer com o poder da nossa mente, do pensamento. E neste, tudo se origina no teu pensamento. E neste outro livro, então, de Katsumi Tokuiza, é um japonesinho, tá? Mente, Corpo e Destino. São livros da Seicho-sei. Mente, Corpo e Destino. Eles vêm trabalhando um assunto que Allan Kardec trabalhou muito bem no livro Obras Póstumas, sobre o poder da ação do pensamento. Tá? A gente só é pessoa desvalida, sofrida, porque a gente não se conhece. A gente não sabe o poder que nós temos de atração ou de repulsão. Eu sou um campo magnético. Cada um de nós é um campo magnético. E a gente cria com os nossos pensamentos. Imaginem que os nossos pensamentos são sementes prontas para desabrochar. Imagine uma semente de feijão inchada, já umedecida. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele é como uma terra fértil. Uma terra fértil. E quando nós lançamos esse pensamento nessa terra fértil, ele desabrocha, pronto para isso. E ele obedece cegamente à ação do pensamento. O nosso cérebro, a nossa psique, ela está pronta para pôr em ação tudo que o nosso pensamento ordenar. Seja de bom, seja de ruim. Então, cuidando das boas sementes nos nossos pensamentos. Allan Kardec fala no livro Obras Póstumas que quando eu penso apenas que eu estou com uma raivinha de alguém, eu estou com uma raiva de alguém, só fazer de conta, né? Que eu estou com muita raiva da Nelly. E eu, lá em casa, pensei assim, quando eu me encontrar com ela, eu vou dar uns puxão de cabelo nela. E me imagino puxando o cabelo. Alguém aqui já se imaginou fazendo assim alguma coisa? Pois Allan Kardec descreve nesse livro, Obras Póstumas, que quando você pensa, você vai até lá e executa a ação em pensamento. E a pessoa se ressente lá onde ela está. Ela já fica até com medinho de me encontrar por alguma coisa. Ou o espírito dela já se ressentiu daquele pensamento. Então, quando eu pensei, eu criei formas, pensamentos, que ficam gravadas aonde? No consciente coletivo, que falam uns, ou no universo, porque o pensamento, gente, ele vai numa matéria chamada fluido cósmico universal. E ele cria todas aquelas circunstâncias. Os espíritos criam no mundo espiritual roupas. Alguém aqui já ouviu dizer que o espírito se manifestou pelado? Os espíritos relatam que quando eles desencarnam lá do outro lado, eles encontram casas construídas. De repente eles se veem usando aquela roupa que eles estavam acostumados, aqueles trajes. Da onde saiu essa roupa? Existe uma costureira no mundo espiritual? Existem lojas de tecidos no mundo espiritual? Não.
Com o poder do pensamento, do espírito, ele manipula uma matéria que ela é movimentada com a ação do pensamento. Pensou, plasmou. Pensou, executou. E vocês acham que é só para o espírito desencarnado que acontece isso? O encarnado também faz isso. Quando eu penso alguma coisa, eu movimento a matéria sutil do universo, que é o fluido cósmico universal, e plasmo. Se tiver uma pessoa sensível, daquelas que conseguem prever o futuro, ela não vai me ver assim no corpo. Ela vai, como um sensitivo, um médium que é, num adormecer ou num desprendimento, ela vai me ver indo lá puxar o cabelo da Nelly. Mas não fui eu que fiz. Eu projetei o pensamento de ir até ela e plasmei aquilo. Por isso se prevê o futuro. Coisas que ainda não estão acontecendo, mas que já estão no consciente coletivo da humanidade. Nesse momento de transição em que nós estamos passando, de terrorismo, de guerra, de coisa, muita gente pensa na Terceira Guerra Mundial e cria até situações, e isso fica no universo. E tem até aqueles que vão quase com a bombinha pronta, mas que podem mudar. Eu apenas de brincadeira pensei, por exemplo, que eu ia lá puxar o cabelo da Nelly. Isso ficou gravado lá no consciente coletivo, no universo. O sensitivo viu e disse assim: ó, Nelly, tu toma cuidado, porque tal coisa vai acontecer contigo, então Só que eu tenho um livre-arbítrio, Sandra. E no caminho, que até eu estava com raiva, mas aí eu fui passando no caminho, resolvi analisar um pouco e resolvi não fazer. Então, por isso que algumas previsões não acontecem. É porque pelo livre-arbítrio as pessoas podem mudar. Foi isso que Nostradamus falou lá nas suas centurias. Que se o homem mudasse a forma de pensar ou de agir, muitas coisas não aconteceriam daquela forma. Porque o consciente coletivo, na forma das previsões, eles podem ou não acontecer, dependendo da mudança do espírito encarnado na Terra. O planeta Terra não precisa passar por tantas dores, tantos sofrimentos, se nós mudarmos a nossa forma de pensar. Então, nesse livro, Mente, Corpo e Destino, Katsumi Tokuisa, ele diz como que nós moldamos o nosso corpo com a força da nossa mente. Então, as mocinhas, ainda voltando ao caso de novo, que querem casar, não adianta disfarçar, chegar aqui e fazer de conta que está vivendo como amigo. Porque quando está lá em casa, que ela fica pensando que eu vou para lá para arrumar marido, ou vai para tal lugar, o pensamento dela já foi e os homens já estão fugindo dela. Tem que pensar de outra forma, não adianta enganar, porque a natureza você não engana, as vibrações a gente não engana. Então ele diz o seguinte, que esse senhor, o Katsumi Tokuisa, ele é médico ginecologista. E ele trabalhou como médico ginecologista muito na época da guerra. E apareciam para eles mulheres grávidas que ele acompanhava e depois ele ficava perplexo de poder que falar para a pessoa que ali não existia feto nenhum, que era uma gravidez imaginária. E não era um caso, eram vários naquela época, naquela região. Como pode tantas mulheres criarem e ficavam mesmo assim enormes, esperando pelo dia, e na hora do parto muitas vezes não tinha nada. E aí ele foi descobrir que a grande maioria daquelas mulheres, lá no Oriente, em muitos países, é o homem o arrimo da casa. E quando a mulher fica sozinha, ela fica sem ninguém. Ela criava no inconsciente uma gravidez, porque assim ela não estaria sozinha. Ela teria um filho, geralmente elas sempre esperavam que fosse um filho homem, para que fosse o arrimo. Elas criavam aquilo. Vocês já não viram o cachorrinho que, imagina, então, está grávida, cachorrinha lá, prenhazinha, né? Sim, a gente, no nosso inconsciente, nós podemos fazer coisas pelo nosso corpo que nós não imaginamos. Nós movimentamos as nossas células com a força do pensamento. Alguém aqui consegue ficar com a cara feia, amarrada,
pensando assim, com raiva do marido, uma raiva de não sei o quê, e ao mesmo tempo sambando. Dá para sambar com a cara amarrada? O corpo, ele obedece à mente. E o rosto é a primeira estampa da alma. O rosto é a primeira estampa da alma. Quando a gente está bem, o rosto, sem querer, a gente nem faz força nenhuma, ele nos mostra como que a gente está por dentro. É incrível a capacidade que tem o rosto de exteriorizar o nosso íntimo. A gente que não se dá conta. E ele fala bem sobre isso. E o quanto que o sorriso, o quanto que um rosto alegre, ele pode nos trazer de bem e de bom, porque a gente vai atraindo, então, vibrações. Como eu estava falando no começo, a gente é um campo energético, um campo magnético, tá? Em que quando a gente muda a mente e planta pensamentos positivos, de imediato o nosso semblante se irradia, o nosso corpo exterioriza isso e o nosso perispírito fica, então, prontinho, como uma anteninha a atrair boas situações. Mas tem que partir primeiro da mente. Primeiro da mente. A saúde, a felicidade, ela está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Não é Deus que planta o nosso destino. Sabe, ainda hoje eu vi um documentário, um pedacinho, só um pedacinho, enquanto eu estava me arrumando para ir trabalhar. Uma pessoa que fazia lá artesanato e cantoria, e que ele dizia que a religião dele, todo tortinho assim, era dor. Era dor. E o brasileiro, principalmente a pessoa mais pobre, ela acha que ela tem que sofrer para ir para o céu. Ele estava fazendo artesanato, eles estavam ensaiando uma música para sair na procissão, mas ele tinha que sair com aquela característica de sofrido. Quem que disse que a gente tem que ser sofredor para ser filho de Deus? Ninguém tem que ser sofredor. Ninguém tem que viver sofrendo para ser filho de Deus. E tem pessoas que têm isso tão forte no subconsciente, mas tão forte, porque na apometria é bem trabalhado isso. Nós temos várias personas, de várias encarnações, e tem algumas delas que são muito fortes de outras vidas. E nos dominam completamente nesta. E precisa repetir muito para hoje, para a nossa situação atual, pensamentos positivos para tirar o que foi plantado de negativo de outras vidas. Então, antigamente, as pessoas, para serem santos, elas tinham que ser mártires, elas tinham que sofrer, elas tinham que... Até hoje as pessoas têm que, para poder pagar uma coisa que prometeram para o santo, ir de joelho de tal lugar em tal lugar. Não tem que fazer isso. Deus não nos quer dessa forma sofredores. A dor, da outra vez que eu vim aqui, que eu falei, a dor, ela é um instrumento de crescimento. Aquela dor que eu digo assim, não aquela dor de se ajoelhar e se desmotivar, mas aquela, sabe assim, aquele sofrimento que a gente tem para descobrir alguma coisa, para se tornar mais inteligente, aquela expectativa de como vai ser o outro dia, não aquela dor, porque tem que ser dor. Por que tem que ser dor? Por que a gente tem que transformar tudo em dor? Não tem que ser. Mas está gravado em nós, porque um dia Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. E aí as religiões gravaram isso e nós gravamos isso no subconsciente e ficou até hoje que a gente tem que se afligir para ser feliz. Lá do outro lado. Aqui tem que sofrer tudo. E viver sofrendo todos os dias. Então tem pessoas que está gravado isso no subconsciente e já acordam de manhã com a boquinha assim. Porque vai acordar para sofrer tudo na terra. Porque do outro lado aí, ela vai ser bem-aventurada. Mas não é por aí. No Evangelho, capítulo 5, quando fala sobre provas voluntárias e verdadeiro silício, o Espírito Protetor que deu a comunicação diz que a gente deve
cumprir a nossa missão, cada um carregar o seu teste, a sua prova, o seu exercício, aquele que você tem capacidade de carregar, porque cada um já nasceu, já veio para a Terra com uma missão para cumprir. Então, não sobrecarregueis mais vosso peso, é isso que o Espírito diz, que cumpra aquilo que você veio para cumprir. Cada um de nós já tem todos os dias um desafio. Viver é um desafio, todos os dias. Trabalhar, pagar as coisas, ir atrás, como uma conquista diária. Isso já é um desafio. Mas tem pessoas que, além de ter que viver, ter que trabalhar e estudar, elas ainda gravam no subconsciente que elas têm que pagar, elas têm que sofrer. Não é pagar, é cada vez se tornar mais inteligente. Então, no dia de hoje, o que eu tenho que aprender para ficar mais inteligente? Não é acordar assim, não. No dia de hoje, o que eu tenho que fazer e aprender para vencer os desafios do dia de hoje? E aí, é o que eu vivo falando, o primeiro pensamento positivo que você tem de manhã, o primeiro semblante radioso da manhã, vai atrair para perto de você espíritos sofredores? Não! Mente radiosa, semblante feliz e a expectativa feliz de um novo dia, de imediato atrai para perto de você e você fica mais sensível a escutar seu espírito protetor. Que tadinho! A maioria de nós não escuta, já acorda de manhã fora de sintonia. Então, o primeiro pensamento radioso, a disposição da conquista de um novo dia, faz com que a gente fique sensível ao ouvir. E o primeiro leva ao segundo e ao terceiro. E vem, então, uma jornada de pensamentos bons para o dia. E você fica, então, mais sensitivo, mais sensível para coisas boas. Agora, acorde de manhã com aquela cara feia. Já resmungando, porque acorda de manhã. A grande maioria passou dos 30, né? Já acorda de manhã com a junta encarregada, né? E aí, para levantar, é aquela gemedeira toda, né? E vai assim. Só que o nosso organismo, ele tem uma coisa que Deus, nas leis da evolução, deve ter feito dessa forma justamente porque quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente pode ficar parado. Tanto é que o exercício para a junta enrijecida é fazer fisioterapia. É exercício, não pode ficar parado. Tá com as juntas, exercício. Tá com as juntas, exercício. E é exercício, você vai no fisioterapeuta, ele lhe dá um remedinho para passar dor e manda você ir lá no fisioterapeuta fazer exercício. Ah, mas não está tudo doendo, mas vai exercitar. Quanto mais parado, mais dor. Então, acordar de manhã, levantar da cama e saber que está levantando com dor porque ficou muito tempo parado. Quanto mais velho, eu já falei aqui, a nossa, mais ou menos a estatística diz que a gente vive na média de 70 anos. Quem passa dos 30 já viveu mais, né? Está perto dos 50% de vida, né? Quem passou dos 50 já está mais para lá do que para cá. Então, o corpo, ele age dessa forma para você aproveitar cada minuto na Terra. Está chegando na reta final e a pessoa só quer ficar deitado, sentado, vendo novelinha. Que nada, e que tem que levantar e fazer. É tão interessante que a irmã Dulce, ela magrinha, com todos aqueles problemas respiratórios e tudo, ela teve dinamismo e não dava bola para dor e ia trabalhar. Chico Xavier, com todos os problemas de doença, também, ele não dava muita bola para a doença dele e ia trabalhar. Quantos velhinhos saudáveis que a gente vê indo trabalhar? Vocês não veem lá os artistas que vêm velhinhos com aquela lucidez, decorando fala e indo interpretar nas novelas? Quanto mais exercita a mente, mais raciocínio lógico. Existe um método do Kumon. O método do Kumon para exercitar a matemática é fazer você repetir pequenas operações. Quanto é que é 7 mais 4, 21 mais 22, 36 mais 42? Então você vai repetindo. Quando você olha uma conta, você já diz de cabeça.
E a grande maioria de nós não sabe nem somar sem uma calculadora, porque não exercita. Agora fica exercitando a mente, decorando falas, indo atrás das coisas, você não envelhece na mente. Fica se exercitando, fazendo as coisas, indo atrás de atividades que lhe preencham o físico, você não se enrijece nas juntas. Então, o corpo, ele é uma consequência da mente. Existem jovens atrofiados que não se movimentam. Mentes atrofiadas na juventude porque não se exercitam mentalmente. Neste livro, então, Mente, Corpo e Destino, ele fala que nós podemos mudar nosso destino mudando a nossa mente. Já está dando o meu tempo. E neste outro livro aqui, Imaginação Criadora, ele fala o seguinte. Eu já falei aqui, para alguns que já me escutam há muito tempo, que quando você, durante o dia, você pensa, quem gosta de música, pensa em música, quem é compositor, então vive achando motivos para compor, seja com uma flor, com a folhagem, ele fica pensando, exercitando a cabeça dele para compor. Antes de dormir, ele dorme pensando em música. E quando ele se desprende do corpo, o espírito dele vai para o mundo espiritual atrás do quê? Se ele vive pensando nisso? De música. E ele acorda com uma ideia de música. Então, o que nós alimentamos na nossa mente, o que nós imaginamos, é aquilo que nós buscamos. O que nós alimentamos? O que nós alimentamos e buscamos? A grande maioria de nós não tem um objetivo na vida. Não tem um desejo, uma aspiração. Então, nesse livro ele mostra o quanto que a gente deve buscar. Dormir, desejando alguma coisa. Sabe a moça que quer casar? Voltando a isso. Ela não deve moldar a cara da pessoa, porque ela não sabe que cara vai ter, né? Mas se ela dormir feliz, imaginando a alma, o espírito da pessoa, em algum lugar ele está, às vezes ele nem está encarnado, ele está lá do outro lado dando força para ela nessa vida. Mas em algum lugar ele está, a pessoa que lhe entende, que lhe compreende, em algum lugar ele está. Vá até ele, se abrace, se reconcilie e se encontre. Que não seja aqui nessa encarnação, mas que seja na outra, vocês irão se encontrar. Mas durma feliz, para que dormir infeliz? Então, o dormir da gente é o planejar o encontro que a gente vai ter do outro lado. Muitos cientistas dormem pensando na ciência. Químicos dormem sobre produtos químicos, sobre experiências, adormecem sobre aquilo e acordam com uma ideia. Porque quais são as companhias espirituais que têm essas pessoas? Dos mesmos que são seus pensamentos. Que tipo de pensamentos, que qualidades de pensamentos nós temos? São essas pessoas que nós iremos encontrar. Iguais às qualidades dos nossos pensamentos. Do outro lado. Que a gente possa adormecer com uma imaginação criadora. Não é que eu goste de fazer propaganda de coisas para a pessoa ficar rica. Tá? Mas nesse livro, e tanto nesse livro quanto naquele DVD famoso lá, eu não quero fazer merchandising, e naquele livro que ficou famoso, vocês sabem qual é, né? Diz que o universo ele está disposto para nós. Que o universo conspira a nosso favor. Que nós atraímos as coisas. Que tudo que você deseja, você consegue. Tudo que você deseja, você consegue. Só que cuidado. Porque muitas vezes o que você deseja não vai lhe trazer a felicidade. Né? Aquilo que você busca, pode não lhe trazer felicidade. Mas vai lhe trazer o quê? Sabedoria, de depois descobrir que não era por ali, né? Então tem horas que você busca uma coisa e você acha que é aquilo que vai lhe trazer felicidade, aí depois então você conclui que não era, mas tudo que você quer você consegue. Então eu estava caminhando, ajudando uma pessoa que estava passando por um problema de separação, e eu falando para ela sobre esse exercício. Meu Deus, já estou passando o tempo, mas só para ilustrar e para concluir. Então eu estava caminhando com ela, nós fazíamos caminhadas diárias para me poder auxiliar
ela passava um problema muito sério de separação. E o problema maior, a briga maior, é por causa do carro. Porque o marido, ele só tinha um carro. E o marido, então, pegava o carro e ia trabalhar. E ela ficava a pé para fazer compra, para levar as crianças para a escola. E ele não entendia, ela ficava louca, doida para matar ele. E caminhando comigo e passava na frente onde estava o carro. Tá lá o carro, parado lá, pessoal. E eu aqui caminhando. E aquilo era uma raiva, uma raiva. Aí eu comecei, então, eu estava lendo esse livro na época, e eu disse assim, ó, a título de brincadeira, nem que você não acredite, mas eu vou dizer para você, tudo que você quer, você consegue. Entre no carro que você quer e tire uma foto de você sentada nele. Brinque, diga que para você é uma brincadeira com alguém. Tire uma foto e se veja dentro desse carro. Então ela foi numa concessionária lá, olhou para um carro, até nem acreditando muito, se achando fazendo papel de tola, né? Sentou no carro e pediu para que o moço tirasse uma foto para ela. Tudo que você lança no universo vem. Não passou, assim, ó, umas 2 semanas. O marido, certo, cansado, coisa, né? Disse assim, ó, falei com o vendedor fulano e tal, você pode passar lá que eu estou liberando um carro para você. Eu vou financiar e você vai ter um carro. Ela chegou lá, não era aquele carro que ela tinha tirado foto. Ele nem estava convivendo muito com ela. Alguém aqui de vocês já pensou e planejou alguma coisa e realizou? A vida da gente, ela precisa ter planejamento, desejos. Que desejos você tem? A grande maioria nem planeja, não sabe nem que desejo tem. Sabe, vive com aquela música, achando que é verdade, aquela música não é não. Deixa a vida me levar, que vida leva. É mentira isso. Nós temos que tomar rumo do nosso barco da vida, direcionar, ter metas, ter objetivos, planejar. O que você quer para a sua vida? Deixar a vida levar? Né? Que a gente possa se tornar mais interessante, mais rica, mais... E aí a gente vai atrair, com certeza, boas pessoas para conviver perto da gente. Que não seja um, mas que sejam muitos. Né? Às vezes um só dá muito trabalho. Dá mais trabalho que muitos. Uma boa noite para todos. Uma boa noite.